Oi, galera do segundo ano. Aquela questão que ficou meio que incompleta, eu vou repetir para vocês aqui, tá? É aquela caixa de... aquela embalagem que ele queria fazer, uma caixa para uma embalagem em forma hexagonal. Essa caixa tinha 30 centímetros de altura e aqui embaixo era um hexágono regular, de lado igual a 10. A tampa também, porque ela vai fechar e vai encaixar bem aqui. Então, os lados também tem 10 centímetros dessa tampa aqui, ó. Isso aqui seria uma aba para passar cola, passar um pouco de cola e depois fechar aqui essa peça. Mas, então, ele queria saber quanto papelão ia gastar. Então, se você vai comprar papelão para fazer caixa, você vai comprar em metros quadrados de papelão. Então, é preciso determinar a área. Mas olha, se você corta essa figura, você vai ter a planificação dela. Então, tem as duas tampas, que são dois hexágonos, e esses retângulos aqui são 6 retângulos em volta. 6 retângulos, 10 por 10, não, 10 por 20, né? 10 por 30. 10 aqui por 30, 10 aqui, 30 aqui, aqui 10, 30 aqui, aqui 10. Então, 6 retângulos. Se você passar a tesoura aqui e abrir direitinho, você vai ter esses retângulos, são 6 retângulos, todos eles 30 por 10. Então, a área desse aqui vai ser, aqui é um retângulo, base vezes altura, 30 vezes 10, 300. Então, esse é 300, esse é 300, 300, 300, todos são 300. Então, 6 vezes 300, 1.800 centímetros quadrados, essa parte daqui. Mas eu quero todo o papelão, então com as duas tampas também. Essas 6 partes retangulares e mais os 2 hexágonos. Lembrando que um hexágono, ele é formado de 6 triângulos equiláteros. Cada triângulo desse tem uma área dada por L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se eu tenho 6, então seria 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, porque são 6 hexágonos, 6 triângulos retângulos, 6 triângulos equiláteros. Então, 6 triângulos equiláteros geraria a área do hexágono. Então, vamos lá. A área total vão ser 6 retângulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 2 hexágonos. 6 áreas de retângulo mais 2 áreas de hexágono. Bem, então 6. Como é que é a área do retângulo? É 30 por 10, ou no caso aqui, como é 10 também, ó, base 10 vezes a altura 30. Todos eles são 10 por 30, todos eles. Então são 6 vezes a área desse aqui, que é base 10 vezes a altura 30. 10 vezes 30, 300. Então são 6 hexágonos. Cada hexágono é 10 por 30, 300. 10 vezes 30, 300, tá? Mais 2 hexágonos, concorda? 2 hexágonos. 2 vezes isso aqui. Isso aqui é a área do hexágono. 6, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa parte azul é o triângulo equilátero. Mas são 6 triângulos. Então, 6, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mas são dois hexágonos. Então, 2 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vezes 6, porque são 6 triângulos equiláteros. Bem, então aqui, ó. 10 vezes 30 dá 300, vezes 6, 1.800. 2 vezes 6 é 12. 12 dividido por 4 é 3. Então, 3, L ao quadrado, raiz de 3. 1.800 mais 3 vezes L ao lado do hexágono. 10, né? Bem claro. Então, 3 aqui, ó. O lado do hexágono é 10, 10 ao quadrado. Raiz de 3 ele deu na questão. Olha. 1,7.
Então eu digo 3, esse 3 daqui, L, que é o lado 10, raiz de 3 é 1,7. Então 1.800 mais. Multiplicando aqui, 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 30 dá 300, vezes 1,7 dá 510. 510 mais 1.800 dá 1.851. Aliás, isso aqui está errado, desculpem. 1.800 mais 510 dá 2.310. 1.800 mais 510. 510 é essa multiplicação. 3 vezes 100 vezes 1,7. 510 mais 1.800 dá 2.310. Isso é o papelão. O papelão. Mas e as abas? Ele fala que as abas tomam 20% a mais. Então, veja bem. A parte só do papelão é 23.2.310. Então, se eu comprar só isso, não vai dar para fazer as caixas. Eu tenho que fazer. O total de papelão vai ser as caixas mais as abas. A caixa é 2.310. Mais 20% do papelão vão ser as abas. As abas, a parte das abas é 20% do papelão. O papelão é 2.310, então 20% disso. Aí dá 2.310 mais. Aí você corta o zero, multiplica 2 vezes isso, divide por 10, dá 462. Você vai fazer as contas em casa. 2 vezes, corta 2 zeros, corta mais um zero aqui, ó. Aí 2 vezes isso aqui dá 462. 462 mais isso dá 2.772. Isso é o que? O papelão necessário para a caixa e para as abas. Para a caixa era só isso aqui. Mas como é que você vai prender as partes? Tem que ter as abas. Essas abazinhas aqui, ó. Tá vendo? Como é que ele vai prender? Mas essas abas dá 20% do papelão que você gastar. Então 20% disso aqui deu 462. Somando com o que você ia gastar, dá 2.772 centímetros quadrados. Mas ele quer que você faça quantas caixas? A encomenda 500 embalagens. Então você pega isso aqui, multiplica por 500. Aí dá 1.386.000 centímetros quadrados. Mas lembra metros quadrados. Eu quero a resposta em metros quadrados. Centímetro quadrado para decímetro quadrado divide por 100. Decímetro quadrado para metro quadrado divide por mais 100. Então vai dividir por 10.000. São 4 casas. 1, 2, 3, 4. Ficaria 138,6 metros quadrados. A alternativa, exatamente a alternativa A. 138,6 metros quadrados. Exatamente aqui, ó. Certo? Bom, então, essa questão nós não tínhamos conseguido concluir na aula anterior. Isso aqui é apenas um apêndice. E agora vamos à página 176. Vocês estavam reclamando que não estavam entendendo. Aí eu peguei essa questão 29. Questão 29. Isso aqui é um paralelepípedo. Um paralelepípedo reto retângulo. Ele quer que você calcule a diagonal da base, a diagonal do paralelepípedo. Quer que você calcule também a área total do paralelepípedo, a medida em graus de um ângulo formado pela reta AF e pelo plano EGH e a distância em centímetro entre H e a reta AF. Vamos por partes. Primeiro, ele quer que você calcule, aí tá ele aqui, ó. As medidas são. Aí você pega esse desenho, tá assim, original. O que eu geralmente faço? Eu leio o texto, você lê o texto e pega esses números e bota na figura. Olha aqui, ó. F 5 raiz de 2, FG 5 e BG 5. Ora, se aqui é 5, aqui também é 5. Se aqui é 5 raiz de 2, aqui atrás também é. Mas aqui também é 5. 5 aqui, 5. Essa medida daqui é igual a essa, igual a essa. Essa medida aqui é 5, igual a essa. Essa daqui também é 5. Então, isso aqui é um paralelepípedo reto retângulo. O que ele quer primeiro? Calcule a medida de
da diagonal de uma base. Então, a diagonal da base é EFGH. Olha para mim, para aqui, EFGH. Essa parte do piso, é o piso da caixa. Então eu peguei EFGH, botei para cá. Aqui é 5 raios de 2 e aqui é 5, tá vendo? Eu tô falando do piso, EFGH. Então a diagonal é essa daqui, ó. Essa diagonal aqui, ó. Tá? Não vou desenhar para não estragar o desenho, tá muito bom aqui. Então, aí eu peguei o piso EFGH. Quais são as medidas? 5 raios de 2 e 5. 5 raios de 2 e 5. E eu quero a diagonal da base, que é D. Aí você aplica o teorema de Pitágoras. Porque se eu olhar esse triângulo aqui, ó, retângulo, ficaria D ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 5 raios de 2 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, gente. Mas aqui, ó, acostume-se com isso. 5 ao quadrado, 25. Vezes raiz de 2 ao quadrado. Corta o raiz, fica só o 2. Então, D ficaria 25 mais 50, que é 75. D ao quadrado, perdão, seria isso. Então, 75, D seria a raiz quadrada de 75. Mas, só que 75 é 25 vezes 3, tá? Aí D vai ser, o 25, a raiz quadrada é 5. E o 3 não tem raiz quadrada exata, fica dentro da raiz. Então, 5 raios de 3 centímetros seria a diagonal da base. Ele quer também a diagonal do paralelepípedo. Aí é mais complexo, tem que ver. Aqui, ó, a diagonal do paralelepípedo, lembra que é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Na última aula, nós vimos que a diagonal de um paralelepípedo é o comprimento, a largura e a altura, tudo ao quadrado. Aí você soma, isso dá a área. Então, vamos lá. A diagonal do paralelepípedo vai ser comprimento, largura e altura ao quadrado. Então, 5 raiz de 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. As dimensões, ó. Comprimento, largura e altura. Então, 5 raiz de 2 ao quadrado, 5 ao quadrado, 5 ao quadrado. Então, ficaríamos com o que aqui? 5 ao quadrado é 25. 25 vezes raiz de 2 ao quadrado, corta, fica somente 2. Mais 25 mais 25. Certo? Então, vamos lá. Ficaria 2 vezes 25 dá 50. 50 com mais 50 dá 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, 10 centímetros é a diagonal do paralelepípedo, que é essa mocinha aqui. Vou mostrar no desenho aqui. A diagonal deu 10, ó. E a diagonal da base deu 5 raios de 3. Vamos reformular isso. Veja lá. Então, essa diagonal aqui deu 10, preste atenção. A diagonal é 10. 10. E essa daqui dá 5 raios de 3, ó. A diagonal da base dá 5 raios de 3, certo? Então, vamos lá. Agora você pega e abre essa caixa todinha. Você planifica aqui. Aí você vai ter essa figura aqui, ó. São 6 faces, tá? Tem 4 faces com comprimento 5 raios de 2 e altura 5. 5 raios de 2, 5. E essa daqui, as duas tampas do lado, tem 2 tampinhas 5 por 5. Ó. Essas duas são diferentes, mas as outras são todas 5 raios de 2 por 5, 5 raios de 2 por 5. Aí se você colar isso, vai dar essa figura. Então, na letra C, ele quer a área total do paralelogramo. Área total. Então, a área total vai ser o que, gente? Olha só a figura aqui. A área total vai ser 4 dessas daqui. Essa área daqui é base vezes altura. 5 raios de 2 vezes 5 raios de 2, 4 vezes. Então, vai ser 4 vezes 5 raios de 2
vezes, no caso, a área vai ser 5 raios de 2 vezes 5, que é a altura. Mais 2 vezes, tem duas dessas daqui, ó, que vale 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Repetindo, tem 4 dessas daqui, a área é base vezes altura. 5 raios de 2 vezes 5, tá bom? 4 dessas. E tem duas que são iguais, essas duas tampas aqui, 5 por 5. Então eu tenho o quê? Área total igual, presta atenção, aqui dentro, 5 vezes 5, 25, vezes 4, 100. 100 raios de 2, mais 5 ao quadrado, 25 vezes 2, 50, mais 50. Então, essa é a área, ou então, se você colocar em evidência 50, já que é o máximo divisor, ficaria 2 raios de 2 mais 1. Se você multiplicar, ó, 50 vezes 2 dá 100, 50 vezes 1, 50. Então, esses 5 raios de 2 vezes 5 é a área da base desse retângulo. 5 raios de 2 vezes 5. Então, são 4, por isso que eu botei esse 4 azul. 4 vezes essa área e mais 2 vezes essa área aqui, que é 5 por 5. Por isso dá 5 vezes 5, 25, vezes 4 dá 100. 100 raios de 2. E aqui embaixo, 5 quadrado, 25 vezes 2, 50. Ok? Centímetros quadrados. Agora ele quer o ângulo formado. Ele quer o ângulo formado por esse segmento AF. Olha, na letra D, ele quer o ângulo, a medida em grau do ângulo formado por AF e o plano EGH. AF é essa daqui, ó. Eu já sei que a AF é 10 e o plano é FGH. Então eu já tenho esse triângulo aqui, eu posso calcular o ângulo, ó. Isso aqui é 5 raios de 3, olha. Isso aqui é 5 raios de 3. Isso aqui é 5. Isso aqui é 10. Então, para calcular esse ângulo, eu poderia calcular pela tangente, o seno, o cosseno, tanto faz aqui. Eu vou calcular o seno. O seno de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Aqui fica a minha escolha. Eu posso calcular seno, cosseno, tangente, eu tenho tudo. O cateto oposto é 5. E o cateto adjacente é 5 raios de 3. Simplificando aqui, dá 1 sobre raios de 3. Esse assunto eu estou dando agora no nono ano, que é racionalização. Para racionalizar, você multiplica e divide pela raiz quadrada que aparece no denominador. Então, multiplica por raiz de 3. Conhecimentos anteriores. Aí ficaria seno θ, que é o ângulo aqui. Porque aqui eu podia fazer seno, cosseno, tangente. Eu tenho tudo. Então, mas deu 1 sobre raiz de 3. Multiplicando por raiz de 3 dá raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Então, raiz de 3 sobre 3. Então, o seno, aqui eu calculei errado. Isso aqui é tangente, pessoal, desculpa. Cateto oposto sobre cateto. Isso aqui é tangente, perdão, mil perdões. Isso aqui é tangente. Isso aqui é a tangente. Então, a tangente do ângulo deu raiz de 3 sobre 3. Que tangente é essa aqui? Então, esse ângulo só pode ser 30 graus. Lá na tabelinha você vai ver. O cateto oposto, o cateto adjacente é tangente, não é seno não. Nem cosseno, coca é tangente. Então, tangente do ângulo é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, eu fiz por aqui, pelo mais difícil. Então, a tangente da raiz de 3 sobre 3 só pode ser 30 graus. Então, θ só pode ser 30 graus. Então, o ângulo formado é 30 graus aqui, ó. Esse ângulo formado por essa diagonal principal e essa diagonal da base da face. Esse ângulo aqui é 30 graus. E, finalmente, ele quer a distância. Na última questão, que é mais difícil para vocês, a distância entre o ponto H e a reta AF. O ponto H está aqui, gente, olha.
Cadê o ponto H? Aqui, ó. É a distância daqui para essa reta AF. Aí eu peguei esse triângulo aqui, AHF, e trouxe para cá. E eu quero a distância do ponto H para esse segmento. Então a distância, a menor distância é um segmento que forma 90 graus. Mas se você lembrar do seu nono ano, você vai lembrar que isso aqui são as... Veja, aqui, no caso, aqui é a altura do triângulo retângulo H. Aqui é a hipotenusa é 10, olha. Isso aqui tudo é 10. 10. Os catetos, aqui são 5 e aqui é 5 raios de 3. Os catetos são 5 e 5 raios de 3. Então você aplica aquela formulazinha lá do nosso nono ano. A vezes H igual a B vezes C. É uma das formas. Tem outra maneira de fazer, mas aqui fica mais fácil. A hipotenusa é 10. H é justamente isso aqui, a distância do ponto H até esse segmento. B e C são os catetos, 5 e 5 raios de 3. 5 multiplicado por 5 raios de 3. Então, 10 vezes H igual. Aí, 5 vezes 5 dá 25. 25 raios de 3. Esse 10 está multiplicando, passa dividindo. O H ficaria 25 raios de 3 sobre 10. Certo? Então, veja. A hipotenusa é 10, porque nós tínhamos calculado que a F era 10, ó. A F era 10. Isso aqui é 5 raios de 3, isso aqui é 5. Então, por isso que eu tenho tudo isso. E eu preciso somente saber quem é essa distância do ponto H até o segmento. Mas a distância, a menor distância é um segmento formando 90 graus com o próprio segmento que eu quero. Então, veja, hipotenusa 10, a altura é o que nós queremos, isso aqui, é HP. Os catetos B e C são 5 e 5 raios de 3. Pronto, então 25 raios de 3, aqui é 10, 10 passa dividindo, simplifica por 5. Então você vai ter que essa altura H é igual por 5 dá 5 raios de 3 sobre 2. Então isso aqui é justamente esse segmento HP. A medida de HP. HP é justamente a distância que ele pede aqui, ó. A distância em centímetro entre o ponto H e a reta AF. Olha, ponto H está aqui, ó. E a reta AF, essa daqui, a diagonal. Então ele quer essa distância daqui para aqui, que é justamente o desenho aqui assim, ó. Achei esse ponto P e lembrei que no nono ano nós tínhamos que A vezes H é B vezes C. Hipotenusa vezes altura igual ao produto dos catetos. A hipotenusa é 10. Os catetos são 5 e 5 raios de 3. Falta achar a altura, que é esse segmento justamente que eu quero, que é a distância do ponto H até a menor distância, até o segmento AF, a reta AF. Então aqui só fazer uma continha, uma simplificaçãozinha e você encontra. E essa questão talvez pudesse ser um pouco mais difícil, porque envolvia alguns conceitos como ângulo, diagonal da base, a própria diagonal do paralelepípedo, que é, no caso, lembrar que a diagonal do paralelepípedo é A ao quadrado mais B ao quadrado, C ao quadrado, raiz quadrada disso. Ok? Então, é muito importante. Estava faltando justamente essas duas questões que eu não consegui concluir na outra parte. Eu estou mandando para vocês. Aí você relê, veja com calma a figura. Uma boa figura também ajuda muito o raciocínio, montar uma estratégia para calcular aquilo que você deseja, ver as informações direitinho, escrever a figura. Então, geometria espacial é vencida quando nós conhecemos essas coisinhas, essas técnicas de desenhar, de fazer esquemas e planejar. Ok? Então, novamente, bom final de semana. Tente ler, tente assistir isso aqui e fazer os exercícios. Mas esse desenho meu ficou muito bonito, olha só. Ficou lindo. Esse aqui tá muito bom. Esse aqui também tá razoável, tá vendo? Ó. Então, bom final de semana. Tchau, tchau. Um forte abraço para todos.